Oi pessoal, meu nome é Andresa Magalhães, eu sou do canal Olha o Passarinho. Se você é novo por aqui, já clique em se inscrever, já deixe o seu like pra gente, porque hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito pedido no canal, que é sobre edição de imagem. É um vídeo bem curto, bem simples, mas que ensina um pouquinho para vocês do que eu fazia antes, quando eu tinha um estúdio bem pequeno e eu utilizava apenas a 50mm. E eu trabalho muito com fundos também de tecido. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço toda a edição desses fundos e como a gente consegue fazer muita coisa legal com apenas algumas ferramentas do Photoshop, que talvez pode ser que você nem conheça, nem sabe para que elas servem. Então é o seguinte, eu conto com vocês, principalmente para ajudar os amigos que estão começando, para enviar e compartilhar esses vídeos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilha com os amigos de vocês, porque conhecimento é bom e a gente precisa compartilhar, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e não deixem de compartilhar esse vídeo. Um beijo e até a próxima! Então, pessoal, eu separei aqui para vocês uma foto que ela não tá editada, tá sem edição nenhuma. E eu vou mostrar para vocês como eu aumento esse fundo, como eu tiro essas distrações aqui, né? E como eu faço para tirar os franzidos do tecido, formas fáceis, simples e muito bacanas de vocês aprenderem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na foto, na verdade, antes de fazer o tratamento de pele da gestante, antes de eu fazer qualquer outro tipo de edição, eu faço isso que eu vou fazer aqui para vocês. Então a gente vai começar do começo, tá? A gente vai apertar o Ctrl J para a gente duplicar a camada aqui nessa área. Só que a gente pode fazer isso de outras formas também. A gente pode, por exemplo, a gente pode clicar na camada e vir aqui em nova camada, tá? E ela vai duplicar. Então é sempre importante a gente ter uma camada de plano de fundo aí, para quem não conhece, não entende muito de Photoshop. É sempre importante você ter uma camada de plano de fundo para você segurar sempre que você for fazer algo aqui na camada de cima, você ficar seguro de que qualquer coisa que você precisar, você pode voltar e você ainda vai ter a sua foto antiga, a base da sua foto sem nenhuma interferência, né? Então isso é bem importante de você saber. Depois que a gente duplicou a camada, a primeira coisa que eu vou fazer, dependendo da foto, na maioria das vezes o que eu faço é vir em filtro, dissolver, tá? Ou Shift Ctrl X também funciona. E aí o que eu vou fazer? Com essas opções aqui de ferramenta do pincel, tá? Com essas especificações, né, que estão aqui, eu vou esticar o meu fundo. Como que funciona? Nessa primeira ferramenta aqui, que é a ferramenta Deformação Progressiva, eu vou aumentar ela. E o que acontece? Essa ferramenta, quando eu clico em algum lugar, eu consigo esticar, eu consigo fazer com que a ferramenta, o meu objeto, ou a pessoa, ou seja o que for, que ele se mova. Então, por exemplo, se eu fizer isso no rosto da gestante, ela vai se mover. Isso é muito usado também para fazer caricatura, é muito bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no meu fundo e eu vou esticar ele. Vou esticar ele. Gente, lembrando que existem várias formas de estar fazendo isso, tá? Várias formas, eu sei várias formas, mas essa é uma forma mais fácil que eu acredito que seja mais fácil, né? Então, eu vou puxando aqui até eu conseguir remover. E isso é muito importante também vocês saberem, é que a questão, se eu não posso pegar hora nenhuma nos pés da gestante, na perna da gestante, senão eu vou mover também. Então, sempre trazer apenas o objeto que você quer remover, tá? Trazer ele para fora. Lembrando também que isso só funciona se o fundo for liso, tá? Se for um fundo com alguma textura, não funciona. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui também nessa parte de baixo e eu vou esticá-la para baixo também, tá? Vou trazer o tecido também aqui para baixo.
sempre tendo cuidado para não encostar na gestante. Se eu for olhar, eu praticamente já tirei toda a distração, né, da minha foto, e eu vou clicar aqui em OK. Olha, a gente já consegue ver uma grande diferença, né? Depois que eu fiz isso, que eu estiquei o meu fundo, eu posso usar duas ferramentas para estar fazendo a remoção dessas dobrinhas do tecido. Eu vou usar as duas ferramentas para mostrar para vocês como que funciona. A primeira ferramenta que eu vou usar é essa ferramenta aqui, ó. Ela chama ferramenta correção e eu geralmente apelido ela de remendo, porque ela parece um remendinho, né? E eu gosto muito dessa ferramenta porque quando você seleciona uma área com textura, como aqui, por exemplo, se eu jogo para uma área que não tem textura, automaticamente a parte que estava com aquela textura, a parte que estava, como aqui no caso, com as dobrinhas de tecido, ela desaparece, tá? Se eu fizer isso, selecionar toda a área e jogar aqui em cima da gestante, automaticamente ela vai mesclar a textura que estava aqui com a gestante, né? Com o rosto da gestante. Então, a minha ideia é fazer o quê? Com que essa parte fique parecida com essa. Então, ela suavizadamente, ela vai mesclar com essa parte aqui de cima e vai ficar lisinha, tá? Com um aspecto bem parecido com a parte de cima. Tá? Lembrando que sempre que vocês forem fazer a edição, confere no Photoshop de vocês se a difusão tá em 5, se tá aqui a opção, né, de mesclagem tá em normal, se tá tudo certinho aqui, tá bom? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, lembrando, gente, uma outra coisa também muito importante de vocês entenderem, é que eu tenho que pegar, por exemplo, aqui, que eu quero tirar toda essa parte, toda essa área aqui que tá com essas dobrinhas também, para ficar um fundo infinito, quando eu for selecionar, eu preciso selecionar rente à cadeira, e eu não posso encostar a minha seleção na cadeira, porque quando eu jogo aqui para cima, eu consigo um bom resultado, mas se caso eu vier aqui e eu encostar, nem que seja um pouco, na cadeira, quando eu jogar para cima, automaticamente a cadeira vai entrar, né? Vai entrar nesse desfoque, vai entrar do que eu quero e não é isso que eu quero. Eu não quero que a cadeira seja invadida por esse efeito, então eu quero manter a minha cadeira. Então é isso que eu vou fazer. Vou selecionar, né, com a ferramenta correção, toda a área desse franzido do tecido, tá? Com muito cuidado e vou jogar para um lugar que tenha a textura que eu quero, tá? Olha, a gente já tem um bom resultado. Depois a gente vai corrigir isso aqui com uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é muito bacana também. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu venho aqui com a correção, seleciono toda a área que eu quero fazer a alteração e jogo para cima. Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar toda essa área, vou selecionar mais de pertinho aqui para vocês poderem ver. Vou selecionar toda essa área sem pegar em nenhuma parte do tecido da gestante, do pé, tá bom? Isso é muito importante, gente, senão não vai dar certo. E aí eu vou jogar para a área lisa, tá? Se a gente observar, a foto já melhorou bastante. Olha isso, a gente já conseguiu tirar bastante coisa, certo? Só que agora a gente tem que observar esses detalhes, né? Que ficou aqui, que ficaram aqui, aqui atrás também tem um pouquinho, e aqui embaixo também, que ficou, né? Um pouquinho. Aqui eu posso vir com a ferramenta correção mesmo, só nesse meio aqui, sem encostar nos pés da gestante e na sombra também,
e venho pra cá. Isso já me adianta um pouco, eu também posso vir aqui, fazer mais uma vez para ficar mais suave. Isso já me adianta, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar uma ferramenta que foi uma ferramenta que praticamente mudou a minha vida e eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o que a gente consegue fazer com essa ferramenta nessa situação, que é o pincel de mistura, que é esse pincelzinho aqui, que ele tem uma gotinha próxima a ele aqui. E o que acontece? A gente vai pegar esse pincel e vai... Gente, se vocês ouvirem cachorros latindo aí, vocês vão me desculpando, porque a área onde eu edito as fotos, ela é bem próxima à rua e à noite os cachorros costumam latir bastante, tá? Então, o que acontece? Eu vou deixar o meu pincel de mistura nessas especificações aqui, tá? Então, elas têm que estar exatamente dessa forma para que o pincel funcione. O pincel de mistura, ele serve como uma mistura de cores. Então, sempre quando eu vou pintar com ele, se eu tiver, por exemplo, aqui a cadeira ela tá numa cor e o fundo ele tá em outra. Quando eu passo o pincel aqui e eu coloro as duas partes, elas mesclam e ficam em uma cor só. Então, ele é muito interessante, dá para ser usado em várias coisas e nós vamos usar dessa forma aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou usar o pincel de mistura, só que eu vou usar para tirar isso aqui, tá? Tirar isso aqui e unir as cores para ficar uma cor só. Só que eu não vou colorir dessa forma. Até tirou, né? Até deu certo. Mas, o que eu vou fazer? Ao invés de eu colorir assim, eu vou ir passando o pincel, descendo ele, tá? Descendo, riscando ele para baixo. Dessa forma, eu posso passar próximo à cadeira e não vai ter problema nenhum, tá? Até desfaz um pouquinho, dá uma desfocada aqui na cadeira, mas não é uma coisa que vai fazer tanta diferença depois. E se a gente observar, a diferença é muito grande, fica muito bacana. Aqui eu vou fazer da mesma forma. Eu vou riscar de cima para baixo ou de baixo para cima. E aí eu vou unir as cores, tá? Lembrando que a gente não vai fazer esse movimento. A gente vai fazer esse movimento de baixo para cima ou de cima para baixo. Como se vocês estivessem riscando, fazendo traços, ok? Aqui também, ó, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, daqui pra lá, daqui pra lá. Respeitando as sombras. Eu posso diminuir e aumentar o meu pincel, tá? Geralmente eu faço isso com o colchete. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui, nesse caso, eu vou fazer daquela forma, colorindo mesmo, só pra tirar a marquinha mesmo, tá? Depois eu venho com o pincel daquela outra forma e suavizo aqui. Mesma forma aqui. Tá vendo como que ele une as cores? Tem que ter um certo cuidado com ele, porque ele pode tirar a textura das coisas, né? Mas como aqui a gente tá trabalhando com um fundo liso, funciona super bem. Aqui eu vou fazer da mesma forma. Aqui também, que eu posso colorir. Depois que você pega o jeito, fica muito fácil, muito rápido de fazer. E é isso, gente. Olha isso. Que diferença, né? Olha só. Aqui, tá vendo? Se a gente observar, ficou um pouquinho mais escuro. Eu posso vir com o pincel de mistura ou com a correção, a ferramenta correção. Aqui com o pincel de mistura, eu posso só dar uma passadinha nele aqui, que já suaviza bastante o meu fundo. E é isso. Depois que eu fiz isso, eu posso aumentar o meu fundo se eu quiser. Então, como que eu vou fazer isso na foto? Eu vou pegar aqui na ferramenta de cortar, né, a foto, e aqui eu vou deixar em proporção original. E aí eu vou esticar
a minha foto, centralizar ela da forma que eu quero e apertar Enter. Depois que eu fiz isso, eu vou mesclar a minha camada para cima, que eu vou apertar Ctrl, Alt, Shift, e aí a minha camada ela vai aparecer aqui em cima, finalizada, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou apresentar para vocês, para quem não conhece, uma outra ferramenta muito legal do Photoshop, que é a ferramenta Preencher, que eu uso para muita coisa, não somente para esticar fundo. Então eu vou vir aqui na ferramenta, ou eu posso vir na laço poligonal, ou na ferramenta letreiro retangular. Toda ferramenta que for de seleção eu posso utilizar, até mesmo a ferramenta correção, ela funciona também, tá? Eu preciso fazer a seleção dessa parte aqui pra gente fazer essa parte preta ficar da cor do fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar essa retangular aqui, porque, né, tá praticamente retangular. Vou vir aqui, selecionar essa área, lembrando que é bom sempre ter uma área da cor que eu quero selecionada também, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa área, vou vir aqui em editar e vou vir aqui em preencher. Ou então você pode usar o atalho Shift F5, que funciona super bem também. Aqui eu tenho que estar sensível ao conteúdo, modo normal e opacidade 100%. Eu dou OK. E olha que bacana, olha como que ele copiou e ficou assim, até mesmo o degradê que eu precisava já para a foto, a gente já tem, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, olha, vou selecionar essa parte preta aqui, lembrando que a seleção ela tem que ser, gente, ela tem que ter, deixa eu fazer novamente aqui, que saiu a seleção, ela tem que estar junto com uma parte do fundo, né? Tem que ter uma parte do fundo que eu quero copiar. Então, depois que eu fiz essa seleção, eu vou vir em editar, preencher ou Shift F5 e dar um OK. E ele vai fazer praticamente todo o trabalho que eu preciso. Prontinho, gente. Olha que bacana, olha que legal. Ele praticamente fez todo o meu trabalho para mim e ficou simplesmente incrível. Aí você pode me perguntar, né, Andresa, mas ficou algumas manchinhas. Eu particularmente gosto dessas manchinhas. Eu gosto do fundo um pouco mais texturizado, eu não gosto dele 100% liso não. Mas se você não gostar, você pode vir com a ferramenta de pincel de mistura e ir pintando, né, o seu fundo da maneira que você gostar. Quanto mais você pintar o seu fundo com o pincel de mistura, mais liso e uniforme ele vai ficar, ok? E é isso, pessoal, daquele fundo que a gente tinha dessa forma, a gente transformou em um fundo assim, sem dobrinhas, sem problema nenhum, sem distrações, e colocando a gestante em evidência, tá? Então, é o que eu digo para vocês, ter um estúdio pequeno não é desculpa, fotografe o seu objetivo principal, que é a sua gestante, o seu modelo, e o fundo você consegue arrumar até que você tenha uma outra forma aí mais fácil de estar fazendo, sem precisar ficar fazendo muito retoque. Eu trabalhei muito tempo fazendo dessa forma e o resultado fica incrível. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou mostrar para vocês a foto finalizada no final do vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima!